bem, nós estamos agora aqui no podcast. Eu sempre digo que o podcast ele faz o conteúdo, você ouve, você vê aonde você quiser. Isso que é bacana. Você está de férias, você está trabalhando fora, você está no norte do Brasil, no nordeste, você está fora do Brasil, você tem um conteúdo. E eu vou tratar de um conteúdo aqui que eu pessoalmente gosto muito, defendo muito, que é a questão da ciclovia e ciclofaixa, que é uma mudança cultural no Brasil. É uma revolução cultural, não é brincadeira isso. Eu estou sempre defendendo, eu estou recebendo aqui duas mulheres, uma que é minha amiga pessoal, que é a Miriam de Come, e a Cláudia Franco, que eu estou conhecendo hoje, mas certamente será uma amiga nossa. Eu vou explicar. A Miriam é fisioterapeuta e se especializou em drenagem linfática, pós-operatório, gestante, e veio para esse mundo das ciclovias, o ciclismo, há cerca de 2 anos. Né? Isso mudou a vida dela, a gente vai falar. E a Cláudia, que está aqui do meu lado, é a embaixadora, vê se eu vou falar certinho, embaixadora embaixadora especializada e Tule, fundadora da Ciclofemini, escola de pilotagem de bicicleta e projeto sobre se sentar. Você ouviu? Se sentar. Nós vamos contar tudo isso. Primeiro, bem-vindas. Obrigada. Obrigado por estar com vocês duas aqui. Agradeço o convite. Oi? A Miriam estava muito afastada. Então traz a Miriam mais para cá, vamos lá. Vamos conversar. Ela foi afastando, né? Tá. Bem-vindas, nós estamos aqui para falar sobre esse assunto, que é um assunto, eu até contei para vocês fora ali. Eu tinha um primo, o Luiz Carlos, que fez um trabalho bacana de trilhas com bicicletas, infelizmente já faleceu. Então a gente tem... E minha mãe foi sócia, minha mãe está com 95 anos, foi sócia de uma loja, a Trilha, era uma loja na Avenida Brasileira em Santana e ela foi sócia. Então eu tenho, de certa forma, uma conexão com a questão. Não sou ciclista, hein? Já tem um histórico. Eu tenho bicicleta para brincar, assim. Não sou Vamos ciclista. fazer ele virar ciclista, Claudinha? Mas que bom estar com vocês duas aqui. Miriam, vamos começar com a Cláudia? Vamos, claro. Como é que é isso aqui? Embaixadora especializada, é isso? Specialized e Tule. O que é isso depois da produção da Ciclofemini, Escola de Pilotagem? Vamos começar primeiro essa embaixadora. Como é que funciona isso? A Specialized é um dos fabricantes de bicicleta mundial, é um dos maiores, mais conhecidos, é uma empresa americana. A Tule é uma empresa que fabrica equipamentos para você transportar, ela fabrica soluções, né, para você transportar seus equipamentos de ciclismo, de qualquer outro tipo de esporte. E trabalho com eles, já vai para 12 anos já, a gente está junto. Você tem uma parceria com eles. Tem uma parceria com essas duas empresas que apoiam o meu trabalho e a minha função, quer dizer, e com muito orgulho, é representar a marca, mostrar a marca para o mercado de pessoas que estão envolvidas na bike e pessoas que não estão envolvidas. Se eu entendi bem, Cláudia e Miriam, Cláudia, você é uma educadora na área do ciclismo, é isso? Você fez uma escola de pilotagem de bicicleta. Exato. Queria entender um pouco como é que é essa escola de pilotagem, porque não basta só pegar a bicicleta, comprou, sair andando por aí. Precisa ter conhecimento, né? Como é que funciona isso? Depois eu vou voltar nessa Specialized Tool. A escola, ela funciona como se fosse um moto-escola, uma autoescola, para as pessoas aprenderem a pilotar a bicicleta. A escola já tem 13 anos e nós atendemos crianças a partir de 4 anos e adultos não tem limite de idade. Nosso aluno mais velho estava com 78 anos. E o nosso trabalho é fazer com que a pessoa tenha a primeira experiência, a melhor experiência na primeira hora, porque quem não sabe pedalar chega com medo, chega com trauma. A melhor experiência na primeira hora, tá? Isso aqui tem um significado. É um significado. Certo. Por quê? Porque as pessoas que vão aprender a pedalar, por exemplo, você pega um adulto com 30 anos, com 40 anos,
ele acaba tendo uma série de questões emocionais não resolvidas, porque todo mundo tira sarro. Como é que você não aprendeu? Você não teve infância, teu pai não te ensinou. Tem um pouco do etarismo, isso? Você já está velho para isso? Também, né? Que as pessoas acabam falando, você é muito velho. Às vezes, até os pais acham que uma criança de 10 anos já está muito velho para aprender. Eu não consegui ensinar. Então, os pais também chegam com culpa. E aí, o que a gente tenta fazer? Desmistificar. Porque eu falo assim, olha, chutar a bola, né? Por que alguém vai para uma escola de futebol? Chutar a bola não é só chutar? E não é só, tem toda uma ciência, uma arte. Tem uma técnica a ser desenvolvida. Então, com a bicicleta, a mesma coisa. A pilotagem de bicicleta, ela demanda você usar muito bem o veículo bicicleta. Porque bicicleta, às vezes, ela é tida muito como brinquedo, mas, na realidade, ela é um veículo. Consta no Código de Trânsito Brasileiro. É um veículo movido a propulsão humana. Então, é importante que a pessoa saiba pilotar corretamente para conforto e segurança. Eu quero falar daqui a pouquinho sobre, Cláudia, quero falar sobre esse projeto sobre se sentar. Mas antes eu quero ouvir a fisioterapeuta, a Miriam de Come. Miriam, essa coisa de andar de bicicleta mexeu com a tua vida? Alterou sua vida? Conta, eu sempre pergunto isso. Eu acho que é importante esse depoimento. Bom, alterou parte de saúde, né? A saúde física e a saúde de cabeça. Né? Então, física eu já até comentei com você, fibromialgia, pressão alta, diabetes, né? Foi tudo para água abaixo. Você tinha tudo isso aí, você tinha um pacote de probleminhas. Tinha um pacote que o médico falou, deu ruim seus exames, eu falei, o que eu tenho que fazer? Ele falou, mas deu ruim, você não quer saber o que deu? Eu falei, não, eu quero saber o que eu tenho que fazer. Né? E ele, esporte. Primeira coisa que ele falou, esporte. E ficou lá receitando os medicamentos. Sim. Uma listona de medicamentos para enfrentar. O esporte já me deu um clique, porque estavam alguns colegas querendo que eu entrasse no ciclismo, e aí eu aproveitei. Né? Peguei, fui na farmácia, quase R$800 de remédio, peguei soro da pressão, porque eu sei que não posso ficar, né? Sendo da saúde, não posso deixar de tomar o remédio da pressão nunca. E fui comprar uma bicicleta. Foi um remédio melhor que você arrumou. Foi. Entendi. E aí me apaixonei e estou aí há 2 anos e meio com quase menos 18 quilos. Emagreceu 18 quilos. Aí, olha aí. É uma superação, né? Foi uma coisa bacana. Eu não estou aqui. Principalmente mental, né? A parte cabeça funcionou, né? oxigênio, acho que tem uma série de coisas. Assim, a fibromialgia teve uma ocasião que o meu genro teve que me tirar da cama do colo para levar para o hospital, porque eu não me mexia de tanta Você tinha dor no corpo todo. Dor no corpo todo, não sabia o que era. Quando eu entrei, a médica falou assim, quando você vai parar? Sim. Olha só, o médico falou um monte de remédio, você acrescentou mais um que mudou a tua vida, que foi o ciclismo. Mas aí eu volto a conversar com a Cláudia. Não basta só comprar bicicleta, nem o pai compra para a criança, como antigamente era assim, dá um presente de Natal, dava uma bicicletinha, né, para os primeiros passos e tal. E mudou isso, mudou porque tem que haver uma compreensão mais ampla pela sociedade em relação ao ciclismo e o próprio ciclista em relação à sociedade. Saber que também as pessoas estão se modificando lentamente, não é uma coisa imediata, né? É um processo, a gente sempre está dizendo isso. Não vamos esperar que imediatamente as coisas se resolvam por encanto. Precisa muito trampo. Não é só equilíbrio, né? Não. Não é só ficar em cima da bicicleta. Não, eu já sabia andar de bicicleta quando criança. Sim. E fui fazer uma trilha que eu quebrei corrente, porque eu não sabia trocar marcha da bicicleta. Então, para que uma escola de pilotagem de bicicleta? Sim. Vai te dar todo o suporte para que você não tenha dificuldades quando você começa a aprender. E o importante é que quando você aprende de forma amadora, geralmente não há continuidade. Você aprendeu e ela, né, e às vezes os pais, enfim, ela não dá continuidade à cultura da bicicleta. A escola, a gente tem como função também criar essa cultura na família. Né? Porque a partir do momento que as pessoas estão pedalando bem, e aí você orienta os lugares onde ela pode ir, Sim.
como que ela se desloca pela cidade, o que é necessário você saber, ter o mínimo necessário para você pedalar corretamente por uma ciclofaixa no domingo. Então, esse trabalho que a gente faz é de gerar essa cultura, né? Porque senão isso não incorpora, a pessoa aprende por obrigação. Todo mundo fala assim, não, a gente tem que saber nadar e pedalar. Mas é aquela coisa da sobrevivência. Sim. E não pela cultura, pelo prazer de ter o outdoor, porque hoje um outro trabalho forte que a gente tenta fazer é tirar a criança das telinhas, né? As crianças hoje elas esse é um desafio, né? Exatamente. Então a gente está mostrando que você precisa ter uma vida outdoor, né? Uma vida fora da telinha, para que elas socializem, porque hoje tem criança que tem problema de socialização. Por quê? Porque está o tempo todo Tá individualmente ali naquele espaço, naquele universo concentradinho no celular, né? Exatamente. Já tem um estudo, recentemente eu publiquei isso, que está tendo um volume muito grande de pessoas com miopia. Chegando a cegueira. Por quê? Porque muito tempo de tela. Eu tenho uma regra, porque eu tenho 2 netinhos. Uma netinha já está com 16 anos, está mais alta que eu praticamente. Já está, E eu tenho um de 11 anos de idade, que adora usar o celular, mas a gente proíbe num certo momento. Agora não, ele faz futebol, faz natação, faz tudo. Então é isso, mas tem que. Agora eu vou sair do jovem, vou pro se sentar. Estou falando com a Cláudia Franco e com a Miriam de Comi. Ao bullying. Não pode ter bullying, pensa que dá. Mas Cláudia e Miriam, como é que esse projeto sobre se sentar? A Cláudia, a gente está sempre falando que é o seguinte: o sujeito entra no podcast, ele pode pegar um pedaço daqui para frente, não pegou antes, não está entendendo. Eu vou explicar por que isso está aqui na minha frente, ó. Depois eu vou explicar para as pessoas entenderem. Mas eu pergunto para a embaixadora Specialized, Ituri, fundadora da Ciclo Femini, por que Ciclo Femini é para mulher? Começou para mulher? Começou para mulher. Porque quando eu comecei a escola, eu tinha o foco no público feminino, porque eu também aprendi a pedalar tardiamente. A escola surgiu do meu autoaprendizado. Então, na minha santa ignorância, eu também achava que só a mulher não sabia pedalar, porque eu via muito homem. E ainda, quer dizer, hoje o público maior, né, na bike a gente vê que é o masculino. Então, eu montei escola para mulheres. Só que as próprias mulheres pediram, mas ensina meu filho, ensina meu marido, ensina meu irmão. Então, hoje a gente atende todo tipo de público, inclusive pessoas portadores de deficiência, idosos. Então hoje a gente atende. Ampliou. A gente acerta. Eu me lembro, eu como jornalista, eu sou engenheiro, mas eu sou jornalista, fui do rádio há muito tempo, e a gente vai fazer uma matéria, você tinha uma pauta. E você vai lá e de repente a pauta era menos importante, porque surge no meio da coisa uma coisa mais importante e a notícia não estava na pauta, estava fora da pauta. Aconteceu, é isso que aconteceu. Agora, e como é que é esse projeto Se Sentar? Então, são os antigos veinhos? Se Sentar também começou com a minha entrada na... O sobre Se Sentar. O sobre Se Sentar começou com a minha entrada na velhice. Porque eu sempre brincando com alunas, né, na escola, eu falava assim, olha, daqui a pouco eu vou completar 60 anos, eu vou ser uma idosa oficial. Porque no Brasil, você entra na velhice a partir de muito cedo, né? A partir dos 60 anos. Nos países subdesenvolvidos, quando você completa 60 anos, você se torna um idoso. E pela OMS, né, Organização Mundial da Saúde, a velhice é a última fase. Você tem a infância, a adolescência, e eu quis registrar esse meu momento. Isso no Instagram, né, na mídia social, de entrar na velhice. E comecei a falar um pouco. Só que aí o que aconteceu? Para minha surpresa, as pessoas falavam, não é possível, você não tem 60 anos. Porque elas viam que eu fazia pedalo, participo, ia para uma prova, mas as pessoas começaram a ter curiosidade sobre a minha vida, sobre o que eu fazia para manter vitalidade, jovialidade, disposição. E eu comecei a documentar, jogar isso na mídia. E aí o perfil começou a ter muito interesse, muita visibilidade,
E eu comecei a falar sobre saúde na longevidade. Como é que você constrói saúde, né? Porque longevidade todo mundo conquistou, só que a saúde não caminha para passo para a longevidade. Que são coisas diferentes, na verdade. Né? A pessoa Exatamente. pode ser longeva e ter uma saúde muito frágil, viver mal. Eu sempre digo, olha, longevidade não é sinônimo de saúde. Então, agora, como todos nós já somos longevos, porque a gente há muito pouco tempo atrás as pessoas morriam com 50 já era considerado muito idoso. E então o meu trabalho é motivar, quer dizer, inspirar, né? Não motivar, mas inspirar as pessoas a mudarem o estilo de vida, adotar um estilo de vida saudável. Meio que você está. Aí eu vou falar um pouquinho de novo com a Miriam também, pegando o que você falou. Vocês estão lidando com uma coisa que é melhorar a autoestima do indivíduo, né? A gente sai de uma cama, não acredita que possa, mas tem que ter uma certa técnica, precisa estar orientado, né? Porque Sim. a pessoa que, um menino, você falou no começo da nossa conversa, menino que vai chutar bola, não é só chutar bola, senão ele vai adquirir hábitos e vícios na hora de chutar bola, que ele não vai depois sair desses costumes com facilidade. Então, o quanto antes aprender, melhor do que depois de burro velho, vamos falar assim, tá? Depois de burro velho fica mais difícil, tudo, mas sempre há uma expectativa. Você começou já com uma certa idade. Que idade você tinha? Vamos começar. 50. Eu pergunto às mulheres, não pode perguntar para mulher. Estou perguntando que aqui a gente tem que falar com clareza. 59 e comecei com 59, agora tem 2 anos e meio. Acabei de fazer os 61 em abril. Marquem aí para me dar parabéns ano que vem. Olha. Adoro. E as pessoas sim falam, né? Eu aprendi muito com ela através da mídia, porque eu conheci Claudinha através da mídia, porque eu comecei a ver essa parte de longevidade. Falei, eu quero isso para mim. Né? Quer dizer, qualidade de vida longevamente, mas com qualidade de vida. Não adianta só chegar lá Com autonomia física sim, e mental. poder fazer as coisas. Então, Então. porque eu sou físico. Você tem aprendi com ela, desculpa, Claudinha, através da mídia, porque eu sou seguidora dela há muito tempo, desde que eu comecei com o ciclismo, e aí eu aprendi muito com ela. E aí a gente se tem ajudado muita gente, olha que legal. Agora vem cá, Cláudia, como é que funciona? É uma sala de aula ou não? É virtual isso? O projeto? O Sobre 60, eu tenho o perfil no Instagram, onde eu coloco conteúdos sobre saúde, alimentação, enfim, tudo que tem a ver com estilo de vida, dicas de médico. Então eu coloco meus conteúdos autorais e conteúdos de terceiro, que aí eu faço a repostagem de terceiros. Dá a fonte, tudo direitinho, fulano publicou, tal, legal. Isso é bacana, porque a moçada tem que saber isso. Olha, não é ruim repostar. É ruim repostar e não dá a fonte. Né? Então, é isso, deu a fonte, isso é bacana. Mas eu te interrompi, desculpe, você estava falando. E agora, assim, o trabalho que eu faço mentorias, porque aí as pessoas começaram a se interessar e falaram assim, puxa, eu não sei por onde começar, eu quero mudar meu estilo de vida, mas eu preciso de orientação, eu não consigo organizar a minha agenda. Então eu faço o trabalho de mentoria, também palestras em empresas, né, escolas, onde for que você chamar, você vai. Exato. Para falar exatamente a minha palestra principal é a arte de longeviver. Né? Então, como é que você chega numa certa idade com a saúde? E, além disso, uma dificuldade que a gente percebe quando você entra na velhice, a grande maioria das pessoas idosas, elas acabam se fechando, não socializando. E um dos segredos para você ter saúde mental é socializar. É conversar, é dialogar. E que acontece pelas perdas, né? Porque você começa a perder sofrimentos, família, então, enfim. A pessoa vai se fechando e a partir daí ela pode vir a desenvolver até problemas mentais exatamente por falta de socialização. Então agora eu criei
junto com um amigo meu, que a gente chama de Papo de Coroas, que é uma roda de conversa. Ah, bacana. Então, nós temos um podcast, que sou eu e ele falando a respeito de vários temas, e agora a gente vai fazer essas rodas de conversa, são online, elas são virtuais, porque tem muita gente, tem gente fora do Brasil. Você marca uma vez por semana, o horário certo. Semanalmente, Entendi. às 19, a gente encontra com um grupo virtual para debater temas. E não tem certo nem errado, a gente quer ouvir as pessoas. E tem o acolhimento. O acolhimento é o individual, aquelas pessoas que querem. As pessoas querem Se aprofundar mais. Se aprofundar, conversar, às vezes abrir determinadas. Entrar em determinados assuntos que ela não quer expor para o grupo. Então, são esses encontros virtuais onde a gente fala de experiência de vida. Agora eu quero falar um pouquinho sobre política pública. A gente está numa cidade, eu estou aqui gravando no estúdio aqui, um pouco improvisado, vocês estão vendo, mas funciona. A gente faz o nosso Pois é Cast, né? Mas eu sou de uma cidade, nasci em São Paulo, nasci num bairro muito industrial, que era o bairro do Brás, né? Depois fui para Santana, tenho uma série de experiências, mas hoje eu vivo no litoral de São Paulo. E lá a bicicleta é transporte para o trabalho, não é só lazer. E a gente vê que política pública anda muito devagarzinho. Pensando na mobilidade, parece uma tartarugazinha pequenininha, né? Que vai ali dando os primeiros passos. Vocês que estão lidando com este assunto tão importante para a sociedade, como é que vem a possibilidade disso percorrer o caminho que chegue à política pública? Porque isso vai facilitar ou dificultar. E tem quem esteja no legislativo e também no executivo que não entenda isto e pode prejudicar o desenvolvimento natural e necessário desse meio de transporte, de vida, de lazer, sobrevida, tudo isso. Como é que vocês duas olham para esse universo da atividade que eu chamo de política pública na área da ciclovia, ciclofaixa, do cicloentendimento, de tudo. E eu chamei agora, você inventou aí sobre se sentar, depois a gente vai voltar nisso, mas as pessoas estão sendo, eu acho que tem que fazer uma aula para os vereadores do Brasil, aula para os prefeitos do Brasil, conhecerem um pouco isso, né? Esse é um ponto extremamente importante. Olhando de fora, como eu não estou lá dentro, né, não conheço a estrutura métier do lá, governo, métier, olhando de fora, eu tenho a sensação que ninguém entende o que é se locomover por uma cidade de bicicleta. Então, temos a sensação, põe no plural, porque eu também tenho a mesma sensação. Falta voz. Ou seja, será que ali tem um ciclista experiente que se locomove de bicicleta todos os dias, em grandes distâncias pela cidade? E porque existem são feitas tantas obras, tantas coisas que você fala assim, mas por que gastar dinheiro com isso aqui? Isso não foi bem feito, não está adequado. E vão lá e reformam, refazem, tira. Aí você fala, poxa, mas por que tanto retrabalho, perda de tempo, perda de recursos, se bastava um ciclista chega lá e fala, olha, gente, isso aqui não pode ter 50 centímetros, tem que ter 1,5 metro. Uma coisa... Os 50 não passa, não funciona. Pode ser a sarjeta, a Sim. perna. Você não É. pode, porque se a ciclovia ela é colocada próxima à sarjeta, como é feito, o seu pedal vai bater na sarjeta e aquilo vai causar uma queda. Entendi. Então, São pequenas soluções de alguém que exato. conhece um pouco mais de perto essa Então, o realidade. que dá a sensação é que eles estão lá, eles resolvem. Tem uma frase que eu gosto muito, que é uma pessoa querida que fala muito disso. Ele fala assim: conhecer o caminho, saber do caminho não é percorrer o caminho. Saber do caminho não é percorrer. Necessariamente percorrer. Tá. Exatamente. Então dá a sensação que eles sabem alguma coisa, mas eles não têm a vivência. Não sabem o que é você estar numa via com um caminhão passando aqui do seu lado, o vácuo puxa você para baixo do caminhão.
E você tem que fazer muita força para manter a bike naquele pedacinho, porque o vácuo está te puxando. E o espaço é pequeno, ali, E o na tela espaço da é que fala. muito pequeno. Então, Isso não está na escola, isso está na vivência, isso você está falando, no conhecimento prático. Exato. E falta, por exemplo, campanhas para educar os motoristas, né, para educar o cidadão. Porque eu sou motorista, eu sou pedestre e eu sou ciclista. É bom ter essas vivências para entender. Exato. Então, quando eu estou na bicicleta, eu sou ciclista e eu tenho que entender também das regras, porque a gente vê que muitas pessoas circulam de bike pela cidade, mas desconhecem o Código de Trânsito brasileiro. Quem tem prioridade, quem não tem. Então, você vê os ciclologísticos hoje. Hoje, os ciclologísticos, eu vejo cada coisa que eles fazem na cidade. Absurdas. Por quê? Porque eles são cobrados por tempo. Então, eles vão na contramão, não usam equipamento de segurança. Depois nós vamos falar dos equipamentos de segurança. Então o que acontece? Você vê que não existe um grupo que conheça do assunto, que tem experiência. Então, tem os grupos fora. Então, eu mesma conheço vários grupos de ativistas, pessoas... Da sociedade civil. Da sociedade civil. Então, você tem grupos organizados por bairros, né? Mas esses grupos, eles têm que fazer um trabalho hercúleo para conseguir entrar no poder público. Para que seja lá. Então, assim, eu tenho o maior respeito por esses grupos. Posso citar o nome? Por favor, todos então, eles. Você tem Bike Zona Oeste, Bike Zona Sul, Bike Zona Norte, que são grupos que se organizam e cobram da política pública soluções para que você possa trafegar com... E é incrível que a política não enxergue que a gente está falando de um veículo verde, de um veículo saudável. Todo mundo relata, quem vai trabalhar de bike chega mais feliz, chega mais satisfeito, né? Chega com mais disposição para trabalhar. Né? E você pode ter famílias, né, levando criança para a escola, só que todo esse grupo, você é tido como um herói, porque você não tem essa estrutura. Por favor, Miriam, depois eu vou falar uma coisa. Zona Oeste, Zona Sul, né, do Domas, não pode estar participando, vai estar participando. Está com a gente. O ativista está com a gente, ele vai fazer aí com vocês. A gente faz assim um esforço danado, sai mais cedo. Eu mesmo saio mais cedo quando eu vou trabalhar de bike, porque sempre no caminho tem alguma coisa para ser registrado, para que chegue a autoridade pública. Né? Como o trabalho que eu fiz na ciclovia da Eliseu de Almeida, chegou assim no subprefeito, que ele está fazendo um trabalho fantástico. Mudou o comportamento dele. Mudou o comportamento. E agora ele quer ir, eu convidei para ele pedalar comigo, para ver as necessidades. E precisou de um gesto da sociedade civil para chegar até a autoridade. São os grupos grandes que falam sobre recapeamento e não sinalizaram. Eles jogam pesado em cima para alertar o poder público. Está chegando na mídia. Chegou na mídia e eles vão Eu quero falar para vocês duas coisas. Uma que não posso deixar de falar. O Saldiva, que é um professor muito ligado à questão ambiental, ele vai de bicicleta muitas vezes trabalhar. E eu me lembro do Eduardo Jorge, que era do partido. Eu fui do Partido Verde. O Eduardo Jorge, também médico, eu sou engenheiro, ele médico eu digo também, porque além de ser político, médico, vai de bicicleta. Muitas vezes ele vai para cá, para lá de bicicleta. Eu vejo poucos caras que fazem isso. Na Europa você vê muito político que vai de bicicleta trabalhar. Você vê, é natural. Aqui nós não temos muito isso. A questão de segurança pública. Porque eu me lembro que eu insisti que meu neto andasse de bicicleta no Guarujá. Vou levar isso para a Baixada. Mas havia um medo que ele saindo de casa, do apartamento, até a escola, que no meio do percurso que ele fosse abordado e que retirasse a bicicleta com alguma violência. Isso que é pior, não é só retirar a bicicleta. Como é que é a questão de segurança pública? Como é que vocês veem isso? Da falta de uma política pública de forma geral? Vocês falaram da questão propriamente
das estruturas cicloviárias e de ciclofaixas. Falta de espaço lateral, problema de sarjeta, a continuidade dessas faixas, desses espaços que muitas vezes são descontínuos. Mas agora indo para uma outra esfera, que é essa esfera do sentimento de insegurança geral. Aqui em São Paulo, nós estamos aqui gravando em São Paulo, mas a gente está falando para onde você estiver, da maneira que você quiser, no horário que você puder. E claro que a gente quer falar, em especial com o nosso público da Baixada Santista, que é onde nós temos uma forte inserção naquele cotidiano do dia a dia. Porque outro dia eu peguei a saída da balsa, o número de pessoas que saem da balsa para pegar a ciclovia da Avenida Ademar de Barros, e pessoas que trabalharam o dia inteiro. É uma coisa maluca, maluca. Como é que vocês veem isso? A questão da segurança e a questão da quantidade, do volume e das poucas, ou dos poucos espaços que são construídos de forma pensada, refletida e planejada. Eu vejo que um dos fatores para você ter um menor contingente feminino pedalando é a falta de segurança. E não é só a falta de segurança no trânsito, você não ter um local adequado para pedalar, né? Mas você ser assaltado, o desrespeito. É muito comum você estar pedalando e um motorista de carro sempre fala uma gracinha, um desrespeito, coisa que não acontece com o homem. Um assédio à distância, se um assédio dentro do carro. Então, é muito comum, você passa e você está passando... Aquela grosseria. Aquelas coisas lá assim, em casa, é aquelas bobagens que eles fazem. Que é incômodo, que é ruim, porque isso eles não fazem com o homem, mas vê uma mulher pedalando, então, assim, o fato de muitas mulheres estarem fora desse circuito urbano pedalando é exatamente isso, porque você não sabe quando você vai ser abordada, né? Hoje mesmo, eu pedalando, eu passei por 2 sustos, e de vindo para cá, para esse local. Motociclista, aí um sujeito também me parou, meio esquisito, olhando a bicicleta, perguntando alguma coisa. Eu fiquei tremendo, fiquei morrendo de medo, porque eu falei, agora eu tô... E foi uma abordagem estranha, que não é diferente de um outro ciclista que chega e conversa com você, então você sente... Então, é por esse motivo, a gente não tem essa segurança. Na rua, você, além da questão do trânsito, os motoristas, e uma coisa que eu gosto de chamar muita atenção, lamentavelmente, mulheres que estão no carro dirigindo, elas são extremamente agressivas, não são solidárias com outra mulher pedalando. E isso me deixa muito, muito triste, porque o meu projeto começou para mulheres, né, é focado em mulheres, então você vê que não tem sororidade. É muito comum, assim, muitas vezes que eu tive problema no trânsito, quase sendo atropelada, foi uma mulher. Olha foi aqui. Outra mulher que jogou o carro olha aqui, pra olha cima. que coisa. Então vocês precisam falar fora da bolha, vocês têm que falar para o público, não só para os ciclistas. Exato. Então isso é muito triste, porque assim, enquanto que o público masculino ele tem essas abordagens inconvenientes, né, hostis ali, né, e a mulher com agressividade, aí você fala, poxa, eu não... A mulher está com uma certa inveja, é isso? Eu estou dentro de um carro no concessionário e passa essa mulher mais depressa. Elas tomam uma postura de irritabilidade, do tipo, você está aqui na minha frente, você tem que Está me enchendo, sair. E por ser mulher, parece que, eu não sei se ela teria a mesma atitude com o homem. Porque e você vê que aí entra a questão do preconceito. Porque acha a mulher mais frágil. Mais A frágil, mulher então. acha a outra mais frágil. Exato. Então quer se impor e aí dá nisso, infelizmente. É uma coisa... E é surpreendente. Essa terapia coletiva, um divã gigante. Né? Botar... E tudo isso você vê que falta o quê? Falta educação, falta campanha, uma política pública que eduque as pessoas. Porque essas mesmas pessoas que são agressivas no trânsito, quando elas vão para a Europa, elas falam... Elas acham Que lindo. É que nem andar de trem.
Aqui nem andar de trem, aqui não anda, mas chega lá que... Essa pessoa que é agressiva fala, eu fui para Amsterdã, é maravilhoso, todo mundo anda de bike. Só que agora alguém de bike na frente do carro dessa pessoa... Raivosamente. Agora, isso é um processo. Fala, Miriam. Quanto à segurança, esse ponto você falou muito bem, tá? E eu, como mulher, eu vou trabalhar de bike 4 vezes na semana, né? Só que eu tenho pacientes que eu atendo durante o dia e tem pacientes que eu atendo à noite. À noite você se preocupa mais. O paciente que eu atendo à noite, eu já não vou de bike. Por quê? Porque eu tenho medo de voltar para casa, moro lá para a região do Morumbi, né? Eu tenho medo de voltar sozinha. Mulher sozinha à noite de bike é um prato cheio. Então, olha, 2 coisas que eu acho que tem que ter. limite de horário, né? Você tem que chegar às Aí tem que pegar um 6h30. Uber, você tem que ter um carro, você tem que pegar um Uber. Eu estava outro dia numa discussão sobre o túnel que querem fazer entre São José e Guarujá, e a gente é a favor do túnel, porém a gente quer discutir isso na base. Não quer que seja um projeto de si. Pois é, tem que ter ciclovia, tem que ter espaço para passar um VLT, tem que ter uma série de coisas que eu não sei se o projeto está sendo capaz de entender isso. Agora, de qualquer maneira, há uma diferença entre a boa informação e o comprometimento. Compromisso sério. Educação, como você falou, tem que começar desde criancinha. Lá na escola, ensinando a educadamente respeitar o outro. Né? Isso é uma tarefa, uma missão que nós vamos adotar. Se a gente puder chegar lá, eu estou num partido, eu não vou misturar as coisas aqui, que é o PSOL, e nós temos, eu sou pré-candidato lá, não estou, em momento algum, utilizando o PoisÉcast para isso, nem vou utilizar. Só estou, porque na hora eu lembrei, andar de bicicleta é mais limpo, é mais econômico, ajuda na saúde, né? Desenvolve esse sentimento de grupo, que vocês se organizam em grupo. E você tem uma outra visão da cidade. Quando eu passo Você enxerga diferente. Você enxerga diferente, porque quando você está de bike, você tem um percurso. Hoje eu conheço muito mais gente, porque você se comunica. Naturalmente, você vai ver uma loja onde tem um lojista aí que sempre vai falar tchau para você, é o segurança de um prédio, você se torna conhecido. A cidade dá uma sensação dela ser menor, porque o deslocamento de bike é diferente do de carro. Então você faz mais distância em menos tempo. Ela humaniza. Exatamente. Em vez de ficar aquela coisa fria, por exemplo. O termo é esse, a cidade fica humanizada. Você se apresenta para a cidade se reapresenta para você. Exatamente. Isso é bacana, é necessário. Agora precisa política pública para garantir segurança. Nós vamos fazer uma série de projetos. A gente está desenvolvendo projetos, vocês sabem disso. A gente apresentou num livro, Entre Desafios e Esperanças, que eu vou te dar esse livro aqui. A Miriam já tem. A gente quer projetos. Isso aqui é uma borboleta, é o equilíbrio. Isso tem um significado importante, que é a teoria do caos. Tem gente dizendo, a borboleta bate a asinha lá longe. Vamos tirar esse barulhinho, que é o encerramento do programa. Bate a asinha, você não vai interferir. Vai sim, no ecossistema como um todo. E nós estamos aqui trabalhando para não só enxergar a árvore, mas enxergar a floresta, para a gente entender o que significa isso, torcer por vocês, e se a gente puder também embarcar nessa bicicleta, porque como eu sou um cara da ferrovia, eu fico dedicado à ferrovia, mas eu quero também que a bicicleta entre no metrô de outra forma, que entre no trem de outra forma, porque não é possível tratar da maneira como isso é tratado pelos poderes públicos. E a gente precisa convencer pelo argumento e criar leis também adequadas, porque a lei sozinha não faz grande coisa. Se a população não respeitar a lei, a gente sempre diz isso, a lei é um comando geral, é abstrato. Ela é abstrata, não é específica. Então, se não houver no coração do indivíduo o compromisso de entender aquilo, o significado daquilo, não adianta, fica uma letra morta no papelzinho que não funciona. Então, nós vamos mexer nisso, vamos juntos, a gente vai fazer isso. Eu gostaria de continuar essa conversa, mas o tempo acabou, porque o podcast a gente marcou meia hora. Sabe por quê? Para ficar aquela sensação, pô, mas eu queria mais. Olha, mas isso aqui, eu não posso deixar de falar. Equipamento de segurança é muito importante. Esse aqui, da Miriam, que eu já vi outras vezes,
Tem, Câmera de segurança. tem uma câmera de segurança aqui e eu faço questão de brincar com essa câmera, porque tem um negocinho em cima. Sorria, você está sendo Né? filmado. Tá aqui. E o seu, esse branquinho aqui, isso é fundamental. Você que vai andar de bicicleta não pode nem pensar em não ter esses equipamentos. Esse equipamento é fundamental. Porque acho que é o primeiro momento, um dos lugares fundamentais de bater no chão é a cabeça. Né? É, porque quando o ciclista, Braço. ou ele vai ser projetado para frente ou lateral. Então você tem que proteger, né, a À testa, frente, senão dá problema. Mas a gente vai voltar nessa conversa um dia. Foi muitos dias. Eu disse que todo podcast tem espaço para ciclovia. E isso não é favor nenhum. Porque pela ciclovia você puxa. Eu estava combatendo uma coisa grave no Guarujá. Guarujá, o prefeito delinquiu, foi afastado e agora voltou. E ainda por cima recontratou, publicou a nomeação do ex-secretário de Educação que tinha sido preso com ele, com algema, toda uma coisa horrorosa. Mas eu digo o seguinte, que a gente luta, puxa o rabinho lá do bichinho que eu chamo de ratazana. Mas você não sabe o tamanho da encrenca que sai de lá. O rabinho. Então, tem coisa para o bem e coisa para o mal. Eu não sou lavajatista, sabe? Aquele cara não quer uma sociedade policialesca, nada disso. Acredito na teoria, na paz, na segurança, acredito fortemente nisso. Mas é isso. A gente vai puxando o fio e o podcast aqui quer ajudar a puxar esse fio. Ajudar porque tem tanta coisa importante a fazer e o tempo está passando, né? O tempo está passando. Muito obrigado, então. plantando, né? É um plantio. E o plantio do sonho impossível, que eu me lembro sempre do Possible Nós Dreams. estamos sendo agricultores aqui, Tem plantando. uma frase, agora eu não lembro de quem é que fala que eu não sei exatamente o que é, mas o conceito é que aquele que planta, sabendo que não vai ver a árvore, é uma pessoa de sabedoria. Sim. Né? Porque não vai ser para ele, vai ser para as futuras gerações. Eu plantei muita árvore. É a prática do altruísmo. Eu prego muito isso no meu grupo. É. Ó, alegria, diversão e altruísmo. O resto a gente resolve. Quer ver um exemplo concreto? Eu plantei mais de 2.000 árvores numa região de São Paulo, que é a Zona Norte. Plantei pessoalmente, trouxe isso de Santo Amaro, de uma chácara que existia lá em Santo Amaro, que não era nossa, era de amigos nossos, e a gente transportou isso com o maior cuidado. Essas árvores não caem mesmo na tempestade, porque foram bem plantadas, foram bem transplantadas e tudo isso. E eu me lembro muito bem que criou um ambiente humano ao redor. As pessoas gostam de estar lá. Então a árvore tem isso. Só que não é para a gente. As futuras gerações hoje quiseram mexer, algum tempo atrás, quiseram diminuir o tamanho desse espaço onde as árvores estão para colocar ônibus. A sociedade se rebelou. Foi uma prefeita Marta, que acertou em muita coisa, mas ia errar nisso. A população não deixou. Então a população tomou conta. E eu vi naquela época crianças se manifestando. Crianças de 10 anos de idade, 8 anos de idade. O pai acho que disse, a mãe disse, olha, vamos tirar as árvores daqui, e eles foram se manifestar. E é isso, a gente plantou para o futuro, não é para a gente. Vocês estão fazendo para o futuro. A gente tem que ter essa generosidade, saber que não é para você usufruir, mas alguém vai usufruir isso. É o coletivo. E para o tempo que é o tempo do futuro. Muito obrigado, então, a Miriam Decome, minha amiga fisioterapeuta, vou dar a palavra para você finalizar, e a Cláudia Franco, que é do projeto Sobre Se Sentar, a embaixadora Specialized Ituri e fundadora do Ciclo Femini, uma escola de pilotagem de bicicleta. Vai lá aprender com ela. Ela é boa. Palavra com vocês, Quero sinceramente. finalizar só com uma coisa. Poder público, nós estamos à disposição para mostrar o que a gente passa. Vem com a gente para que a gente vai mostrar para vocês. Ok, e precisa aprender de parte a parte. Por favor, Cláudia, a palavra final. Eu só quero agradecer a Miriam, a vocês, né, por esse convite. Foi muito importante estar aqui. E para o poder público, eu ainda acredito que devam ter pessoas boas lá, que vão ouvir outras pessoas de boa vontade para É isso aí. que a gente consiga desenvolver, né,
essa malha cicloviária com segurança que a cidade tanto merece, que a população tanto merece. É isso. Muito obrigado a vocês duas. Muito obrigado a você que está com a gente aí no podcast. Divulgue isso. Faça com que isso chegue a mais gente, porque isso é pedagógico. É gradual. É aquela história que não tem escada rolante, não tem elevador. É degrauzinho por degrauzinho. Um abraço a cada um de vocês. Muito obrigado.